Oi pessoal, aqui é a Tânia Durão do canal As Cartas Ciganas e hoje eu tô com meu querido Denis Mapelli, o gaúcho mais amado do Brasil. Então, gente, ontem dia 3 de agosto de 2017, foi o lançamento do meu livro As Cartas Ciganas na Prática, que é o primeiro livro de exercícios no Brasil. Né? Então, Denis Mapelli, ele fez o prefácio do meu livro e ele cedeu generosamente o método do relacionamento. Então, fala pra gente, pros meus seguidores, o Denis, como é que você criou, como é que você desenvolveu o método do relacionamento? Bom, em primeiro lugar, eu quero novamente, agradecer a Tânia pela confiança, de eu escrever o prefácio desse terceiro livro, e para mim é uma gratidão poder compartilhar o método do relacionamento nessa publicação dela. Então o que acontece? Com o método do relacionamento, eu sempre tentava buscar alguma forma onde o consulente, quando nos procura para entender um relacionamento, na maioria das vezes a gente acaba só percebendo ou só tentando descobrir o que a outra pessoa está passando nesse momento na relação, enfim, qual é que é o peso e qual é a importância da outra pessoa no relacionamento. E eu achava que faltava alguma coisa. Eu sempre entendo que o baralho cigano ou algum tipo de oráculo, ele vem para trabalhar principalmente a pessoa que está sentando na nossa frente, para depois acabar fluindo todas as situações na vida dela. Então, quando eu comecei a montar, elaborar um método onde eu tenho respostas de como está a outra pessoa no relacionamento, eu busco uma resposta também de como é que está o meu consulente, como está a pessoa que vem me procurar para entender de uma relação. Então eu busquei por vários métodos, tanto do tarô, procurei algumas técnicas também de relacionamento, e eu acabei elaborando então uma forma onde nós conseguimos visualizar qual é a posição do nosso consulente, qual é a posição da outra pessoa e principalmente o que tem que ser trabalhado nessa relação. Para harmonizar ainda mais. Para harmonizar, isso mesmo. Porque às vezes a gente acaba colocando a culpa no outro, A maioria das vezes é o outro que tem um problema, é o outro que não está tocando o relacionamento, e às vezes a gente sai só com essa resposta, A outra pessoa que precisa mudar. E na maioria das vezes somos nós que precisamos entender a relação para saber a que passo ela está andando, o que precisa para manter essa relação também, Então foi aí que eu costurei vários formatos e surgiu então o método do relacionamento. É um método então que está nesse livro Capítulo da Tânia 5, Durão. viu, gente? Isso. Gente, abri nele assim, ó, aleatoriamente aqui, ó. Método relacionamento por Denis Mapelli. Aqui eu vou explicando passo a passo, enfim, atuar com esse método. É muito simples e é fabuloso, Denis. É fabuloso. É um método que às vezes até as pessoas acabam, outros cartomantes acabam me questionando, mas Denis, como é que surge um método? Eu acho que é 80% intuição e depois a gente acaba fazendo os 20%, que é a técnica mesmo, Construir o desenho do método, colocar o método em prática e ver qual é que é o resultado dele, Eu sempre busco o feedback para aquelas pessoas que eu acabei fazendo os testes com o método, para saber se o método está respondendo, se o método está sendo efetivo na resposta. E o feedback que eu tenho até hoje, assim, é um feedback muito positivo, As pessoas retornam e dizem, Denis, era isso mesmo, sabe? Eu acho que eu mais me tratei do que eu precisei mexer na outra pessoa, E o método do relacionamento, ele é claro
quanto a isso, né? Porque ele acaba mostrando qual é que é a minha posição, né? Eu acabei agregando nele também toda aquela a sequência e aquele olhar que a Tânia tem durante uma leitura, que nós não somos apenas corpo, né? Nós temos outras energias envolvidas na nossa vivência. Então eu acabei construindo todos esses aspectos no método do relacionamento. Eu queria, só te cortando, Vai. né? Olha a força aí, né? Eu outro dia fiz o método do relacionamento sobre um casal, né? E a esposa estava muito agressiva com o marido, e o marido cada vez mais quieto, mais calado. Eu falei, mas você tá com uma escopeta virada pra ele, é por isso que ele tá tão retraído. Eu falei tanto nisso que ela terminou, falou assim, eu tô com pena do meu marido agora. Porque ela caiu em si, a ficha dela caiu, que ela tava extremamente agressiva com ele. Ela conseguiu perceber isso com o teu método. Então, assim, pra pessoa se ver a parcela dela, a responsabilidade dela e como ela tá agindo naquele relacionamento. Eu achei fabuloso. Isso. E outro detalhe, já te interrompi mesmo, não é só para relacionamento homem-mulher, homem-homem, mulher com mulher, né? Entre irmãos, entre chefe e funcionário, entre sócios, entre amigos, né? Então, é relacionamento como um todo. Né? Eu ainda vou testar, ainda não testei. Eu e o mundo, eu e o meu trabalho, eu e as minhas viagens, eu e a minha saúde. Eu acho que isso também, eu ainda não tentei, gente. Eu tô sendo assim, mas eu às vezes me dá vontade de tentar nisso também. Né? Então eu acho que vale a pena vocês, primeiro comprem, tá, gente? Pra vocês aprenderem, né, a usar o método daqui e treinem, porque é fabuloso, né? É revelador e a pessoa consegue se enxergar ali, né? E essa coisa do que pode ser melhorado para harmonizar ainda mais os relacionamentos. Gente, isso é muito lindo, né? Porque eu acho que o Denis, como eu, as pessoas desaprenderam a se relacionar, as pessoas desaprenderam a conversar, a dialogar, né? As pessoas não estão mais se ouvindo, até principalmente por causa das pessoas não estão mais se dando atenção. Eu acho que a internet também, né? As pessoas usam tanto a internet que o contato físico, o olho no olho, isso foi se perdendo. Você também percebe dessa maneira? Muito. E é esse o grande aspecto que eu acabei considerando, né? Porque o que passava na minha cabeça? A carta do homem e da mulher, um virado para frente do outro, né? O método do relacionamento eu vejo como isso. É um espelho que eu coloco as duas pessoas de frente. Se ainda não estão falando aquilo que deveria ser falado, sentindo aquilo que deveria ser sentido, eu pelo menos trabalho isso com o meu consulente. Vamos parar os dois de frente agora e vamos tentar se entender. Né? Vamos tentar... Uma terapia de casal, né? Terapia de casal, isso. Uma terapia de casal que eu acabo visualizando muito claramente no método. E isso é uma coisa que eu aprendi com a Tânia, que o meu consulente saia melhor, né, do que quando ele acabou sentando na nossa frente durante um atendimento. E a parte do que tem que melhorar no relacionamento eu acho fundamental. E às vezes as pessoas perguntam, Denis, por onde tu começa a ler? Né, na técnica ali, no método. Tem situações que eu começo do aspecto... Tem momentos que eu começo... Tem plateia, gente, tem plateia aqui, né? Tem momentos que eu começo do aspecto negativo, porque fica tão claro, evidente ali, né? Fica tão evidente do que está faltando naquela relação, que a partir daí que a gente começa a trabalhar, né? E o método, como vocês vão acompanhar no livro da Tânia também, ele acaba mostrando então qual é que é a situação atual, né, do sujeito 1 e do sujeito 2, o que nós temos que trabalhar nessa relação, e nos mostra qual será o prognóstico dessa relação, né? Então às vezes as pessoas vêm com aquela ansiedade, ai meu Deus, mas vai terminar o relacionamento dessa forma como tá, pode terminar. Às vezes um ajuste evita que termine, né? Isso, evita que termine, né? Não é aquela situação, mas as cartas estão mostrando para mim que acontecerá o rompimento. Nessa frequência, nessa energia, na situação como ela está agora, pode acontecer isso, né? Vai acontecer. A gente tem como melhorar, a gente tem como ajustar, tem. Vamos trabalhar essa parte então negativa, essa parte então que tá faltando, o que tá pedindo socorro, né? No relacionamento. Eu sempre digo isso, o socorro tá ali, tá no método. E eu sou extremamente feliz por saber que as pessoas estão usando o método
E o método, ele está sendo um método eficaz e simples e rápido. São 3 e 3, são 12 cartas. 3, 6, 9, 12. 12 cartas. Então, rapidamente você consegue ter ali um panorama. E como melhorar, como harmonizar. E no caso dessa esposa, eu falei, você tem que desarmar. Aí eu falei assim, compra um bombom pra ele. Nossa, ele adora chocolate. Pois é. Né? Mas também não adianta jogar em cima dele como um tiro. Vai lá e dá com carinho. Né? Porque ele vai sair da toca dele. Porque ela batia tanto nele, assim, verbalmente, que ele tava todo retraído, recolhido. Às vezes um bombonzinho, às vezes um ajuste pequeno, né, gente? Isso. Pra melhorar o relacionamento. Mas funciona. É um método que dá muito certo. Como a Tânia acabou falando também, não fica restrito apenas a relacionamentos afetivos. Eu utilizo ele muito em relacionamentos de sociedade, de parceria. Quero fechar um contrato com alguém, entendeu? O que eu tenho que cuidar, como é que a outra pessoa vai reagir. É um método muito flexível, né? Que a gente consegue fazer essa adaptação sem problema nenhum, e o método responde com uma clareza absurda. Uma clareza absurda. E o exemplo, né, que eu sempre coloco um exemplo para que as pessoas possam praticar, é o exemplo que o Denis leu do nosso relacionamento. Então, ó, vocês precisam comprar um livro para vocês verem como é que é o nosso relacionamento. E apesar da distância, né, Denis? Assim, que foi a carta que eu olhei e eu disse, gente, não pode, assim. Foi um método, quando a Tânia, nós começamos a conversar, então, para a Tânia trazer o método para o livro dela, um desafio que a Tânia lançou foi esse. Denis, joga aí sobre a nossa relação. Para ser verídico. Isso. E é verdade, né, mesmo, né? E como todos vocês sabem, eu moro lá no sul, eu moro em Canoas. A Tânia aqui no Rio, eu sempre digo que nem é o coração que está longe. Né? É uma afinidade, é uma ligação que nós temos que, eu não sei, é uma coisa... É uma coisa que... Vai fazer chorar aqui não, por favor. Não, chega, já choramos no outro vídeo. Foi, Então, eu acho que nós temos tanto essa cumplicidade, essa parceria, que o método ele respondeu muito claramente. A primeira carta, quando eu vi que saiu o navio, eu disse, olha a distância. É só isso, é só a distância. Né? E o navio acaba trazendo para nós também toda essa emoção quando nós nos encontramos, a emoção na despedida, e é sempre a emoção da saudade, né? Uma saudade saudável, é um momento onde que nós mesmos, mesmo distante, mesmo com toda essa distância, a gente acaba contribuindo muito a Tânia, principalmente com o meu trabalho, né? E eu fico muito grato, muito feliz, né, por saber que eu posso compartilhar da grandeza da obra que a Tânia está trazendo pra gente, né? Em todos os meus cursos, quando eu acabo falando, o pessoal deles, que livro? Eu disse, agora a gente tem, entendeu? Agora a gente tem o passo a passo, e principalmente o livro das cartas ciganas na prática. Ele traz isso, porque às vezes o aluno é muito inseguro. Deu certo ou não deu? Entendeu? Será que eu entendi direito? Será que eu li direito? É isso que tu tá vendo também, que eu tô indo pelo caminho certo? E as cartas ciganas na prática, ele traz isso pra gente, né? Eu poder estudar, eu poder testar o método, seja lá qual for que está aqui no livro, e eu consigo ver um feedback, né? Eu tenho esse retorno, não, eu tô indo pela linha, eu tô conseguindo atingir a leitura de uma forma tranquila, de uma forma segura, e com certeza é a trilogia assim que veio numa semente que está brotando agora, né? Uma semente que tá aí, rompeu, brotou, já que estamos... se perpetue aí, né, gente? Perpetue como uma árvore centenária e frondosa, trazendo muitos frutos pra gente, né? A Tânia é uma pessoa especial pelo compartilhamento da experiência que ela tem conosco, e graças a Deus ela botou isso no papel, né? Que hoje a gente pode ter o acesso ao conhecimento da Tânia, o acesso a cada vez mais nós desenvolvermos um trabalho correto, um trabalho sério da cartomancia, um trabalho sério do baralho cigano, e sabendo que muitas pessoas acabam seguindo,
né? E com simplicidade, com né? simplicidade, isso, com simplicidade. E sempre quando eu encontro outras pessoas, ex-alunos, ontem encontrei uma menina que deu um curso para ela online daqui do Rio, e ela foi no lançamento do livro, e como é gratificante. Ela foi no lançamento do meu livro, mas não falou comigo. Eu preciso, não, fiquei com ciúme, só foi falar com o Denis. Quem é aquela moça ali? Nem veio falar comigo. Mas é gratificante tu saber que a pessoa tá usando aquilo, né? Que a gente acaba passando com um amor, com um carinho tão grande, e tá dando certo. E o maior sentimento que ela pegou e me falou, e ela até expressou isso numa publicação dela, e ela me falou, ela disse, Denis, você não tem noção o quanto o curso mudou a minha vida, né? O quanto o curso transformou. E isso eu acabo sempre falando, o baralho cigano, ele transforma a vida do cartomante primeiro, para depois nós começarmos a iluminar o caminho das pessoas, mostrando que tudo é possível. Né? Tudo é possível, um relacionamento é possível, um relacionamento saudável, um relacionamento sadio, um relacionamento que eu respeite o outro, e isso, os métodos estão aí para nos mostrar e para comprovar. Então, certo? meu querido, gratidão, muito obrigado mesmo. E olhem só, agora eu tô te cortando, tá? Pessoal, não deixem de adquirir as obras da Tânia. É o livro de cabeceira, assim, até pra gente. Às vezes as pessoas me pegam, eu andando de um lado pro outro com o livro, porque na quinta leitura do livro eu olho e digo, poxa, isso aqui ainda não tinha me dado conta. Né? Isso aqui eu ainda não tinha me dado conta, e eu começo a agregar num atendimento. Então eu sou eternamente grato por saber da confiança da Tânia em trazer o método, saber que ela aprovou o método em primeiro lugar. Testei primeiro, que não ia botar no livro se eu não tivesse testado. Testou várias jogadas que ela mandava pra mim, dele, será que é isso mesmo, né? E a gente acaba percebendo que flui a jogada, flui o resultado. Então sou eternamente grato, né? E que bom que nós temos pessoas que acabam compartilhando o conhecimento, acabam colocando isso num material rico, e que a gente sabe que vai se perpetuar aí por muitos e muitos tempos. E a distância é um lugar que não existe. Longe é um lugar que não existe, já dizia Richard Bach. Então é possível a gente se relacionar mesmo à distância, porque o coração está sempre perto, né, gente? Muito. Então, obrigada por vocês terem assistido. Podem compartilhar, podem fazer comentários, podem fazer sugestões, tá bom? Um beijo pra vocês. Beijo. Fiquem bem, orientem-se.